Bom, boa noite a todas e todos aqui presentes. A gente vai começar agora uma fala de Camilo Leles sobre o filme Ninfomaníaca. Camilo, ele é graduado em Psicologia, Direito, Letras, Português e Inglês, Engenharia Civil e especialista em Direito Público. Aposentado do Serviço Público Federal, atualmente dedica-se à clínica psicanalítica em consultório particular em João Pessoa e voluntariamente à escuta analítica de rua com os moradores da comunidade do Jacaré, em Cabedelo. Participou de aulas, cursos, cartéis e de reuniões abertas de diversas entidades psicanalíticas em João Pessoa, bem como no MUTABS, Grupo de Psicanálise do Espaço Público e Instituto de Psicanálise Lacaniana do Campo Freudiano, ambos em São Paulo, via online. É participante do primeiro ciclo do seminário do Instituto de Estudos Psicanalíticos do SMAIA, da SPP. Camilo, a SPP agradece a sua participação aqui, você ter aceitado o convite, e você pode ficar à vontade para expor as suas reflexões sobre o filme, e em seguida a gente abre para o debate. Ok. Então, boa noite a todas, a todos e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar nessa terceira edição deste evento que reúne cinema e psicanálise, desta vez não como espectador, como nas duas primeiras vezes que eu participei, mas como apresentador. Quero agradecer imensamente a Lúcia Timóteo por este honroso convite para participar deste encontro mensal com o objetivo de apresentar uma leitura sobre os filmes Ninfomaníaca 1 e 2, que é fruto de uma pesquisa minha e de um estudo que eu realizei como projeto para me submeter a uma seleção de mestrado em letras na UFPB, mas que as contingências do real do meu corpo me fizeram com que eu suspendesse esse meu desejo. Quero agradecer também a todo esse público heróico e corajoso, heróico por estar aqui nesta última noite de sexta-feira de maio, e corajoso por não se deixar intimidar e ousar enfrentar as 4 horas de filme sobre um tema que, em pleno século XXI, ainda é tão indigesto como são os assuntos que envolvem a sexualidade feminina. Sabemos, tanto nós, homens como mulheres, o quanto é difícil tratar do sexo feminino, este considerado por Freud o, abre aspas, continente negro, que, espantado, o levou a se indagar sobre o que quer uma mulher. E Lacan, por sua vez, retornando aos estudos de Freud, elaborou uma teoria revolucionária sobre o que diferencia o homem da mulher e, no seu seminário 20, chegou ao polêmico aforismo de que la femme n'existe pas, a mulher não existe. Assim, a leitura que fazemos desse filme tem como fundamento a psicanálise de Freud e Lacan, e eu espero que ela suscite uma boa conversa bem provocativa sobre a sexualidade feminina e instigante como tudo aquilo que envolve psicanálise e sexualidade, principalmente quando se trata do sexo da mulher. Desta forma, como as fundamentações teóricas deste encontro não têm objetivos acadêmicos estritos, até porque não se trata de uma aula, eu tive o cuidado de enxugar ao máximo nesta apresentação a citação explícita das teorias psicanalíticas de Freud e Lacan, que tratam da sexualidade feminina, até para não causar um completo enfado nesta audiência. Contudo, só para dar uma luz sobre o que caminhos eu percorri, eu forneço, ao final desta apresentação, algumas referências bibliográficas para quem quisesse aprofundar nesse assunto. Assim, vamos começar apresentando, primeiramente, algumas informações básicas sobre esse filme intrigante, Ninfomaníaca 1 e 2. Eu vou passar a apresentar agora no PowerPoint,
né, a primeira, só ver, que são os dados básicos do filme, né? Então, ele se trata de um longa-metragem, como vocês já puderam ver, né? São 4 horas de duração, dividida em 2 partes, volume 1 e volume 2. Né? Na verdade, originariamente, esse filme são 5 horas e meia, né? Porque ele foi apresentado inicialmente para os grupos cult, né, que curtem filmes, então, mas por uma questão comercial, né, então ele foi dividido em 2 volumes com 4 horas de duração cada, né? Então, o lançamento mundial foi em 2013, do volume 1, na Dinamarca, né? E o volume 2 foi em 2014, no Festival de Veneza, na Itália. Né? O lançamento no Brasil, do volume 1, foi em janeiro de 2014, como vocês estão vendo, e o volume 2 foi em março de 2014, né, também tudo no mesmo ano. Né? Então, a direção é de Lars von Trier, esse dinamarquês, nascido em 1956, banido como persona não grata do Festival de Cannes, na França, em 2011, tendo sido reabilitado somente em 2018. O interessante é que esse filme, Ninfomaníaca 1 e 2, ele faz parte de uma trilogia, né, que se iniciou com aquele filme que chama-se a Trilogia da Depressão, que também fazem parte do primeiro, que é o Anticristo, né, de 2009, esse segundo, que é Melancolia, de 2011, e Ninfomaníaca 1 e 2, de 2013 e 2014, que foi como foi o terceiro. Né? Então, o Lars von Trier ele foi banido, né, como tem informação, banido do Festival de Cannes, porque ele fez uns comentários nazistas. Né? Então, ele ofendeu, né, porque ele se disse nazista e que compreendia Hitler. Então, ele foi reabilitado, né, no festival em 2018, com a apresentação daquele filme A Casa que Jack Construiu, numa mostra paralela, né, fora da competição. Então, vamos partir aqui para o segundo. O enredo do filme, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou ler aqui o seguinte. Jo, personagem principal, é encontrada desmaiada e ferida em um beco numa noite. Esse beco pode ser de qualquer cidade, assim, o filme não deixa claro, mas pode ser em qualquer cidade do hemisfério norte. Né? Depois a gente vem a saber que é na Inglaterra, por conta até da direção do lado direito. Né? Mas como o Lars von Trier ele faz, ele é um filme como se fosse universal. Né? As histórias, as questões que ele apresenta são de cunho universal, na verdade. Então, Seligman, um residente local, socorre Joe, né, e oferece-lhe abrigo. Ela a leva para o seu apartamento e, de forma razoavelmente cronológica, ela lhe relata fatos de sua vida durante essa noite. Desses relatos, Joe, além de se nomear uma pessoa má e ninfomaníaca, conta como essa condição impactou sua vida e a das pessoas ao seu redor. Nos flashbacks, sua história se desenrola por inteiro, desde os 2 anos de idade até o momento em que chega ao quarto no apartamento de Seligman. Então, essa é uma tomada geral, né, do enredo do filme. Então, a gente vai para a estrutura do filme. Né? Então, o filme, como vocês puderam ver, quem assistiu, né, e quem não assistiu vai ficar sabendo agora, é dividido em 8 capítulos, né? Então, são 5 no volume 1 e 3 no volume 2. Essa foi uma tentativa assim, deliberada de Lars von Trier de se aproximar da estrutura literária. Né? Lars von Trier ele tem esse desejo de aproximar as linguagens. Né? Então, Ninfomaníaca, no volume 1, ele começa, né? Joe se encontra machucada e imunda, porque um personagem lá urina sobre ela.
E é nesse beco escuro, né? Então Seligman leva para seu apartamento. Lá, numa conversa em um ambiente que se assemelha a uma sessão de psicanálise, Joe começa se definindo como como a bad human being, é um ser humano ruim. E Seligman releva isso falando sobre fly fishing, que é uma pesca com isca artificial. O Seligman é um pescador apaixonado, né? E sobre o livro The Complete Angler, que é o pescador completo, né? O pescador inteiro, é integral. E ele diz que é a Romantic Nature Bible to Me, que é uma Bíblia romântica da natureza para ele, né? Para mim, ele diz. Então, explicando o capítulo 1, né, fazendo algumas cenas que acontecem, o primeiro capítulo, que é The Complete Angler, que é o pescador completo, a gente vê Joe revelando, né, que já sabia que era ninfomaníaca desde os 2 anos de idade. Então, Seligman contesta esta predição e teoriza sobre pecado e religião. Joe comenta sobre o pai querido, o Joe tem uma relação muito boa com o pai, lembra dos seus passeios na floresta, onde ele lhe contava histórias sobre o surgimento das árvores. Já o contato com a mãe, a relação não foi bem construída com o Joe. Joe, ela só tem uma lembrança boa do pai. Né? Então, ela narra sua primeira relação sexual frustrante aos 15 anos com Jerome e sobre uma aposta sexual com uma amiga em um trem aos 17 anos. Depois, outras cenas mostram que Seligman lhe esclarece sobre a proporção perfeita da sequência de Fibonacci e lhe serve chá com rugelach, um pãozinho judeu. O interessante é que o Seligman ele é de origem judia, né? E Seligman é homem feliz, e Selig é feliz em hebraico. Né? Então, ele gosta desse nome dele, né? Então ele espera ser um homem feliz. Aí no capítulo 2, a gente tem o título como Jerome. Então, nesse capítulo, nessas cenas, Joe explica a sua participação no Little Flock, e Little Flock significa um grupinho, né, que de fato é um grupinho de moças contrárias ao amor, enquanto cenas se multiplicam mostrando suas aventuras vazias com seus vários amantes até a dissolução do grupo, quando alguém espalha que o tempero do sexo é o amor. Ela fala sobre sua busca por uma educação formal ao começar a estudar medicina, mas desiste em razão da sua falta de concentração. Ela não consegue se concentrar vendo as cenas, mostra no filme as partes íntimas de uma paciente, então ela não consegue se concentrar. Ela deixa a faculdade, né, consegue um emprego como secretária e reencontra Jerome, por quem se apaixona dessa vez. Então, durante a vida de Joe, nesse capítulo 3, vem agora a senhora H. Né? Então, Joe descreve como seus amantes são escolhidos por ela a partir de um jogo de dados. Porém, sua impossibilidade de uma ligação afetiva faz com que se sinta sempre sozinha e busque sempre mais e mais parceiros. Em seguida, ela conta a história do Sr. H e da Sra. H e do escândalo que esta senhora faz em seu apartamento. Essa Sra. H é o cúmulo da histeria, né? da mulher histérica. Né? É bem interessante, é engraçado mesmo. Então, o Seligman pergunta a Joe como ela se sentia, desculpa, e ela descreve suas emoções durante um episódio de hospitalização quando ela tinha 7 anos. Então, no quarto capítulo, né, no capítulo 4, tem delirium, né, que está em latim, que significa delírio, né, um cognato. Então, enquanto Joe vai até o hospital para visitar seu pai, que está moribundo,
Seligman lê um trecho de The Fall of the House of Usher, a queda da casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Então, esse capítulo trata da morte do pai de Joe e de sua profunda tristeza diante deste fato. Eles discutem sobre a música de Bach e sobre polifonia. Joe faz uma análise de sua linfomania. No capítulo 5, né, intitulado O Pequeno Órgão do Colégio, temos que, depois da conversa sobre polifonia com Seligman, Joe analisa 3 dos seus amantes, F, G e Jerome. Durante uma caminhada na mesma floresta de sua infância, ela reencontra Jerome e eles começam um relacionamento sério. Até o interessante é que o Seligman, no próprio filme, ele fala, não, espera aí, como é que você foi se encontrar com o Jerome, ele que tinha desaparecido justamente nessa mesma floresta? Aí ela explica, né, como é que foi a situação. Claro, isso tem uma licença poética, né, para a linguagem cinematográfica, né? Contudo, ela perde sua capacidade de ter orgasmo. Ela esteve um bom período com o marido, né, ensaiando esse amor, mas ela perde a capacidade de ter orgasmos e ela diz desesperada, I can't feel anything, eu não sinto nada. E aí termina o volume 1. Aí começa o volume 2, né, que é reiniciado o filme, né, com Joe ainda jovem, buscando desesperadamente recuperar seu orgasmo. Então, Seligman explica a ela a relação entre a sua busca e o paradoxo de Zenão. O paradoxo de Zenão é aquela relação que fala sobre a impossibilidade, né, da inconsistência de se provar a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento, né? Porque é como se uma pessoa pudesse chegar até o infinito através de uma corrida. Então, nessa explicação, se o corredor ele chegar até o fim, depois de percorrer o infinito, significaria que este infinito tem um fim. Como isso não é possível, gera, assim, um paradoxo que foi elaborado por Zenão, né? Então, isso é um paralelo entre a busca de Joe por seu orgasmo, né, que ela havia perdido. Então, é um paralelo entre essa busca de Joe pelo seu orgasmo e uma corrida de Aquiles e a tartaruga, e outros exemplos também que a gente tem, que é do burro atrás da cenoura, pendurada na sua frente, do cachorro por trás do seu rabo. Então, ela, quando explica para a Seligman essa busca desesperada dela para recuperar seu orgasmo, ele dá essa explicação através do paradoxo de Zenão. Então, ela se irrita e questiona os motivos dele não se excitar com suas histórias. Ele afirma que é virgem, se define como assexual, e, por isso, o melhor ouvinte que ela poderia ter. Nesse ponto, ele se mostra cometendo uma hamartia, ou seja, um erro, né, que geralmente essa hamartia era causada pelos heróis trágicos, né, da Grécia, né, da tragédia grega, que geralmente por conta de uma híbris, né, de um erro que eles cometem, geralmente se sentir forte, se sentir acima dos mortais, né? Então, ela se irrita, né, e questiona os motivos dele não se excitar com suas histórias. Ela afirma que é virgem, se define como assexual, e, por isso, o melhor ouvinte que ela poderia ter. Então, eles conversam sobre as igrejas ocidental e oriental a partir da imagem do ícone de Rublev pendurado em uma das paredes do quarto. Então, no capítulo 6, que é intitulado A Igreja Oriental e a Ocidental, chamado Pato Silencioso, subtítulo, então tem uma cena de Joe aos 12 anos, deitada na relva, quando, de repente, ao ter seu primeiro orgasmo espontâneo, sente-se levitar e vê 2 figuras femininas. Seligman explica-lhe o seu significado. Ela passa a narrar sobre o que se tornou seu relacionamento com Jerome,
até ela engravidar dele, e sobre uma visão estranha do seu filho Marcel durante seu parto cesáreo no hospital. Para o desespero de Jerome, ela volta a se relacionar com outros homens, fingindo-se de professora de piano. Joe ainda descreve seu encontro, já mais velha, com The Dangerous Man, Os Homens Perigosos, e sua última cartada para recuperar seu orgasmo ao procurar o sádico H, o que a faz abandonar Jerome e Marcel definitivamente na noite de Natal. Então, a gente já vai se aproximando do final, então vamos para o capítulo 7, que intitulado O Espelho. Então, anos se passaram e Joe agora trabalha em um escritório, outro escritório. Sua nova chefe se incomoda com sua reputação e indica-lhe um grupo de autoajuda para mulheres viciadas em sexo. Ela e Seligman passam a discutir sobre hipocrisia e o politicamente incorreto. O dia começa a amanhecer no apartamento de Seligman. E aí nós vamos para o capítulo 8, intitulado Revólver. E neste capítulo final, Joe passa a viver à margem da sociedade por não encontrar nela um lugar que lhe caiba e vice-versa. Ela encontra Ellie e começa a trabalhar como cobradora de dívidas. Nessas cobranças, Joe tortura vários homens, contando a eles histórias que os fazem trair a si mesmos. Ela também adota uma adolescente para ser sua sucessora e, com quem, após alguns anos, passa a se relacionar afetiva e sexualmente. Tempos depois, após o trabalho, ela descobre que P se envolveu com Jerome. Enciumada, ela tenta matar Jerome, mas a arma trava. Então, Jerome a espanca e ela suplica que ele preencha todos os seus buracos. Seligman lhe explica por que a arma não funcionou e, como já é dia, ambos vão dormir. Mas ele volta em seguida e tenta estuprá-la. Vê-se, então, Joe pegar sua arma enquanto a tela escurece. Ouve-se o som de um tiro, de passos apressados e de uma porta que bate com forças. Então, agora eu vou tentar apresentar para vocês, peço permissão a vocês para ler esse texto que eu produzi. Então, contradizendo as expressões faciais com cunho sexual dos cartazes comerciais apelativos dos volumes 1 e 2 de Grifomania, este filme não segue as convenções de um produto de entretenimento pornográfico para consumo massificado. Isto porque, logo no início do volume 1, a escuridão longa e incômoda da tela nos invade por um bom tempo, quando só então começam a surgir os primeiros sons suaves. Um barulho urbano persistente que lembra de um trem passando, água escorrendo, gotas de chuva batendo em algo metálico, enquanto a câmera vai delineando algumas imagens até focar um braço estendido no chão, com a mão ensanguentada, e explode um solo estridente de guitarra. Quando a luz já começa a clarear os ambientes, percebemos imagens invernais, escuras e sinistras de um beco onde se encontra Joe, a protagonista, ferida e caída no chão. Seligman, um solteirão idoso, morador daquelas redondezas, recolhe Joe e leva-a para seu apartamento. Lá, ele trata dela e pergunta o que lhe aconteceu. Joe adverte que, para ele poder entender, ela terá que contar toda a sua história, a qual tem um fundo moral. Só no final do volume 2, ficamos sabendo que, minutos antes do encontro com Seligman, Joe havia tentado matar Jerome, seu primeiro homem, com uma arma que não disparara, passando ela a ser espancada por ele e depois largada sozinha no chão. Uma leitura psicanalítica desses dois volumes do filme Ninfomaníaca nos ajuda a refletir sobre os destinos da pulsão, esta encarnada
como a força destrutiva da pulsão de morte, sempre a serviço da repetição de gozo. Lacan determina uma distinção essencial entre prazer e o gozo, consubstanciando-se o gozo na tentativa mortal constante de ultrapassar as fronteiras do princípio de prazer. Segundo Lacan, é necessário que se recue frente a este gozo mortífero, uma vez que o gozo absoluto representa a supressão do sujeito. Lacan diz ainda que o gozo se torna possível parcialmente somente quando se instaura a lei constituinte do sujeito. Assim, Lacan nos ensina que, para o sujeito da linguagem se constituir como tal, é preciso que haja a interdição e a falta, tendo como regra uma perda de gozo, induzindo o sujeito a uma busca desejante. Uma análise desde a perspectiva psicanalítica desse filme demonstra como a compulsão para afastar a angústia representa tentativas paradoxais de autoproteção do sujeito para aliviar sentimentos de abandono, podendo se transformar em sintomas reincidentes. Numa simples sentença, podemos conceber a temática deste filme como a história de uma mulher que parece acreditar na existência da relação sexual e, portanto, sempre exigiu demais da realidade. Ela se acusa de ninfomaníaca, mas atenua dizendo que talvez a única diferença entre ela e as outras pessoas tenha sido o fato de ela, abre aspas, ter sempre exigido mais cores do pôr do sol, fecha aspas. Esta exigência ganha sentido maior dentro do campo sexual, no qual ela mergulhou das mais diversas formas, procurando explorar o seu corpo e o dos outros, como se buscasse extrair do sexo mais do que o prazer orgástico, como que se quisesse sempre reeditar no real do seu corpo adulto seu primeiro orgasmo juvenil, sentido de forma natural e espontânea, já que não o encontrara na sua frustrante primeira relação sexual com Jerome. Com relação à história de vida da personagem, percebe-se que sua mãe, classificada por Joe como uma cadela fria, não formara vínculos afetivos fortes com a filha. Seu pai a amava muito, porém, parece que não lhe dera limites, sendo totalmente permissivo e desaprovando qualquer castração. Sem freios, ela vivia uma eterna reiteração de gozo, consubstanciada em sintomas compulsivos, numa tentativa desesperada de alívio da intensidade da angústia. Joe, não conhecendo outro amor a não ser o do pai, procura nos homens algo sem saber bem o que. Reforçando sempre a sua pulsão a fim de solucionar seu sintoma autodestrutivo, ela reencontra Jerome, por quem se apaixona desta vez, lembrando de que já ouvira de alguém a máxima de que, abre aspas, o ingrediente secreto do sexo é o amor. Joe confessa ser viciado em luxúria, não conseguindo vislumbrar a dimensão do amor, unindo este ao sexo. Todos os pênis a encontravam vazia, somente preenchendo sua vagina ao seu comando, sem tocá-la, fazendo com que Joe seguisse com sua solidão infinita, sempre como uma mulher não marcada. A tragédia de Joe não é declarar-se ninfomaníaca, já que isto funciona como suporte à falta estrutural da identidade feminina, mas é ter um medo tão paralisante de perder o controle que a impede de viver a experiência de se perder no outro, tanto no corpo do outro, quanto para além do corpo do outro. Lacan descreve que o estado de apaixonamento feminino, ao tomar a dimensão sexual erótica, adquire um caráter de exigência insistente, fomentando essa excitação gozosa de, abre aspas,
me ame mais, mais e mais ainda. Fecha aspas. Esse estado de aflição indica precisamente a presença do imperativo mortificante do supereu infiltrado nesse modo de gozo. Ao dar ouvidos à voz do seu superior dizendo goza, Joe irrompeu numa trajetória de devastação sem fim. Na verdade, sua devastação se iniciara bem antes, talvez oriunda da apática relação dela com sua mãe, mas se intensificara desde a morte do seu pai, cuja reação sua foi seu órgão sexual lubrificar-se a ponto do líquido lhe escorrer pela perna ao ver o cadáver paterno. E isto não lhe veio sem culpa. Mas ela parece mesmo ter atingido o ápice da devastação quando escolhe se submeter às sessões de sadomasoquismo para reaver seu potencial orgástico que perdera tempos depois de ensaiar um vínculo afetivo com Jerome e com seu filho recém-nascido. Essas suas escolhas desesperadas conduziram-na à perda de todo o contato com esse filho não desejado, por nome Marcel, por quem ela sentia uma espécie de repulsa, já que, para ela, a maternidade não lhe dava o amor de que tanto precisava. Nos episódios seguintes, na cena com o grupo terapêutico de autoajuda para mulheres sexualmente adictas, Jo é reconhecida como portadora de um vício luxurioso, cujo tratamento sugerido é a total abstinência sexual. Após várias sessões terapêuticas e exercícios caseiros de castidade fracassados, Jo deixa esse grupo e reprograma automaticamente seu pensamento, deixando bem claro para si e para todos que ela encontrara sua identidade, passando a se entender que ela mesma era uma ninfomaníaca e que, daquele momento em diante, passaria a amar, acima de tudo, sua vagina e seu tesão sujo e obsceno. Por todo o tempo, Seligman escuta Joe de maneira intelectualizada, o que a fez logo deduzir que ele nunca tinha feito sexo com ninguém, o que ele confirmou, declarando-se assexuado, virgem, inocente, livre dos desejos e das tentações da carne. Ao assumir sua virgindade, ele se coloca simbolicamente fora do tempo, imobilizado e imutável, e comete a híbris narcisista de afirmar ser ele o melhor juiz a quem ela poderia contar toda a sua história. Noutra ocasião, junto a Seligman, ouvimos Joe confirmar sua plena tomada de consciência do seu vício, acrescentando que ela será aquela pessoa que conseguirá dominar a sua sexualidade, sendo este controle, portanto, o seu novo objetivo na vida. Joe sabia que seria essa a única maneira que ela poderia continuar vivendo e, para tanto, resolutamente iria se defender com todas as armas possíveis. Então, ouvimos Joe dizer que estava arrependida por ter tentado matar Jerome, mas que se sentia feliz pelo tiro ter falhado, de forma a não ter se tornado ela mesma um assassino. E mais, sente-se muito agradecida por Seligman ter permitido falar e por ele ser seu novo e talvez primeiro amigo. Porém, vendo-se súbita e sorrateiramente vítima de um impulsivo assédio sexual de Seligman, defende-se feroz e rapidamente, quando então se escuta o forte estampido de um tiro, enquanto a tela se escurece completamente. A esse enegrecimento da tela, damos-lhe o significado metafórico da morte psíquica de Joe, totalmente devastada por seu super-eu, que a fizera tomar a decisão extrema de conter toda a sua pulsão sexual como última condição para se manter viva. Nesse desfecho trágico, ainda que pareça que Joe tenha se libertado de algumas interpretações equivocadas sobre si, ela, na verdade, não se livrara da sua imagem super-egóica de ser alguém ruim, e agora, rompendo a última fronteira que a separava de ser uma assassina,
esse impulso do seu super-eu irá confirmar seu traço de maldade, alimentado por seu estado de gozo eterno. Tomando, por outro lado, as vias de uma leitura sociocultural, diríamos que qualquer popular, seja homem ou mulher, certamente lançará sobre a personagem Joe insultos como puta, messalina, além de massacrá-la por assumir o comportamento de mãe desnaturada que abandona seu filho para atender a seu gozo sem medida. Sabe-se aqui que não se trata de ser permitida essa ou aquela conduta para a mulher, mas da voz reprovadora que será ouvida toda vez que ela se aproxime de um gozo que é interditado pela estrutura culpabilizante e superegóica sobre os sujeitos. Acontece que essa voz reprovadora parece nunca ter sido um problema insolúvel, principalmente para a mulher, já que ela, a mulher, dispondo do trunfo do mascaramento, pode transitar onde quiser, fazendo do impulso e do massacre um dos seus semblantes, que vão desde a Virgem Imaculada até a cachorra mais vadia. Finalmente, à guisa de conclusão, concordamos com a ideia de Isabel Massara e Guilherme Rocha de que, neste filme, Lars von Trier, ele questiona a crença secular na debilidade moral da libertina. Além disso, com os estudos lacanianos, entendemos que outros elementos se juntaram para compor o gozo feminino transgressor. Ou seja, a consciência moral se vinculou ao imperativo do gozo, do supereu, do qual a culpa se alimenta. Assim, a mulher, de continente negro freudiano, ela ressurge por meio do viés de um semblante, isto graças a Lacan, e responde a um gozo suplementar que lhes dá a sustentação da imagem de vagabunda, de santa ou de pecadora, tudo a custo da devastação feminina. Então, eu termino por aqui, então apresento as minhas referências bibliográficas. Eu coloquei, são 3 telas, né? Tem alguma coisa, e eu ofereço agora o meu obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente segue para discussões, né, que eu espero não ter sido muito longo, mas já são 20h44, né, então a gente tem até 9h30, então a gente segue agora através, eu passo a palavra para Timóteo, né, para poder a gente continuar. Então, muito obrigado. Obrigada, Camilo, pela ótima exposição, pelo texto que você fez, muito, muito bem elaborado. E, nesse momento, a gente abre, então, para o debate. E quem gostaria de fazer o comentário, fazer pergunta? Camilo, você podia tirar essa tela, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Vou separar a apresentação. Pronto. É um filme bastante instigante, provocativo ao extremo, e acho que Camilo deu bastante elementos para que a gente possa também discutir esse filme, muitas provocações feitas por Camilo. Aí, quem quiser se inscrever para falar, é só levantar a mão. Mãozinha aí embaixo na tela. Bom, então vou abrindo aqui, tá? Ninguém se inscreveu ainda. Camilo, tem muito que ser discutido e falado, né? O filme, de fato, mexe muito com a gente, mexe porque fala de questões, né? Principalmente para mim, quando aparece a questão da pedofilia e tal, e o sadomasoquismo, mas quando a gente consegue sair disso daí,
pegar essas questões, de não isolar essas questões, de ver no geral, o que me chamou muita atenção foi esse formato realmente psicanalítico que o diretor faz de uma pessoa ouvir a outra. Ela estava no divã o tempo inteiro, estava deitada no divã e o analista, ouvindo. Imparcial, ele se colocou como uma pessoa que poderia ouvi-la, porque ele se disse assexual. E no final, quando ela fala que vai dormir e que ela diz que bom que eu não sou uma assassina, ela conseguiu. E ele fala, né, que inconscientemente, certamente ela não quis puxar, né, a arma ali, fazer o movimento, e ela sabia que era aquele movimento, mas ela esqueceu na hora, ela não puxou de fato, ela não queria matar. E ela vai dormir. Se o filme tivesse terminado aí, teria sido muito sem graça. Porque aí fica aquela coisa meio romântica. Ai, que bom, ela fez o processo de análise. E a gente viu que não. A gente sabe que não é assim, não é fácil, não é tão simples você fazer esse movimento analítico. Mas o que me chamou muita atenção é que ela mata o analista. Ela mata aquele que ouviu. Ela mata aquele que poderia ser o único amigo dela. E nesse momento, quando ela faz isso, ela se recoloca em toda a cena. Ela não é mais somente uma ninfomaníaca e que viveu situações de sadomasoquismo, que abusou pessoas, que usou a menina, né? Que ela acabou se apaixonando pela garota, mas ela é agora, então, um assassino. Então, é uma, como você fala, uma devastação absoluta. Bom, é um comentário, assim, teria outros comentários, mas eu quero ouvir primeiro as pessoas. O filme paralisou, viu, Camila? Vai, Igor. Não foi minha intenção. Igor, pode falar. Boa noite. Parabéns, viu, Camilo, pela boa colocação. Foi uma análise bem interessante. O que eu fiquei na cabeça desse final, que ela tem, que o analista, né, aqui em questão, na perspectiva psicanalítica, mas que aquele personagem tentou abusar dela, eu fiquei pensando também numa questão, se não foi uma questão também machista da parte dele, no sentido de que, assim, ela contou a vida toda dela, as dores que ela sofreu pela condição que ela tinha, e que no final ele tratou ela como se fosse um objeto. Por exemplo, ele cita que é virgem, e ele nunca teve uma experiência, então ele tentou justamente com ela uma pessoa que fazia tudo por sexo, fazia tudo por sexo. Então ele, como se ele tivesse se colocado como um dono daquele objeto que ele fez dela um objeto. Então eu fiquei pensando assim, como se ele tivesse direito sobre ela nessa questão. E aí eu fiquei pensando assim, o que seria a parte dele, psicanalizando essa parte dele, assim, o que seria? Você seria só uma questão de gênero e de que, né, que perpassa a nossa cultura. Isso é interessante que Igor falou, porque ele fala assim, você fez sexo com tantos homens, por que não pode fazer comigo? E aí, na verdade, com todos os homens que ela fez sexo, ela fez porque ela quis. E eles quiseram também. E aí, nesse momento, ela é invadida, tem razão, essa ação do macho, né? Naquele momento, ela não suporta. Camilo, se você ia falar, eu
interrompi. Não, assim, é porque eu achei interessante essa posição do Igor, né? Falando sobre dele ser machista. E uma coisa engraçada, que é uma contradição grande, porque ele escuta todas aquelas, digamos, aberrações sexuais, né, de tudo que ela, aberrações entre aspas, né, que ela fez, né, de uma maneira, assim, empática, de uma maneira, né, sem recriminá-la, né, e o que o faz, né, assim, cair, né, em desgraça mesmo, essa sensação dele de achar que está acima do bem e do mal, né? Porque ele se reprimia bastante, né? Então, porque ele é uma pessoa já de idade, nunca fez sexo, né? Intelectualizava toda a energia sexual dele, né? Então, eu acho que isso é uma das, isso com ele na posição de analista, né, de escutar, né, é bom para a gente que está lidando, né, escutando também pessoas, não cair, né, desse lugar, né, de mestre, desse lugar de que sabe, né, porque o analista ele não sabe, né, a gente tem que saber disso, né, você tem aquela pegar o pensamento, né, de que a gente só sabe que não sabe mesmo, né, do filósofo. Então ela, assim, a gente como ser humano lamenta realmente que tantas pessoas, né, tantos seres humanos, tantos homens, né, caem nessas esparrelas, né, de se achar o bambambam, se achar acima do bem e do mal, né, e que por conta disso, né, tornar o outro objeto e, e dar com os burros na água, né? É isso mesmo, Igor. Concordo com você. E a questão, né, do espanto, né, quando se fala que da sexualidade feminina, porque provavelmente, claro, tem muitas mulheres compulsivas sexuais e tem muitos homens, mas que parece que é natural, né? Na sexualidade masculina a compulsão e a feminina não. E me pareceu assim, todo o tempo também, ele dá voz a essa mulher. Quando o diretor, né, ele produz esse vídeo, ele dá voz à sexualidade dessa mulher. Que ela o tempo todo, ela que comanda. É claro que ela tem, são sintomas, é o gozo, como você falou. Mas o tempo todo essa mulher, ela que está no comando, o que não é comum. Emília. Oi, boa noite. Camilo, parabéns pela belíssima análise. Esse Obrigado. filme, eu estou esperando por esse momento há muitos anos. Eu conheço esse filme de Las von Trier há muito tempo. Assim, eu venho, nossa, um dia tem que aparecer lá nessa discussão, na psicanálise, né? Assim, enfim. Mas tem uma cena que eu não sei se a gente poderia problematizar aqui, que é quando a Joy perde o pai, né? E tem uma cena curiosa quando ela chega lá no hospital, que a impressão que me passa é como se ela sentisse algum prazer, algum gozo em ver aquele pai falecido. Assim, ela tem uma relação com esse pai que é muito intrigante para mim. Já assisti esse filme várias vezes, então intriga muito a relação com o pai, né? E principalmente tem uma cena que mostra que ela é como se estivesse soltando algum líquido, algum gozo na hora que percebe, assim, enfim, muito, instiga muito nessa relação dela com a morte desse pai, com essa perda, né? Dela não saber bem lidar com aquilo e essa busca incessante. Mas se o Camilo, alguém tivesse alguma observação, algum comentário para fazer em relação a essa cena, acho que seria bem interessante. Quando ela descobre da morte do pai e essa relação que ela tem com esse gozo, com essa... Ela pega a toalha molhada e vai lá e tenta fazer teria algum comentário em relação a isso, que eu achei uma das cenas mais primordiais do filme.
Bom, eu posso dar a minha, assim, o que eu tinha, né, o que eu tinha entendido quando eu fiz o filme algumas vezes, isso me reporta a questão do extremo da angústia, né? Não sei se a gente se lembra das situações em que a gente fica tão perturbado, assim, tão desesperado, que a gente bota para rir, né? Assim, geralmente em velórios, né? Tem pessoas que não conseguem ir a velórios, eu já escutei pessoas desse, desse problema, né? Porque quando chega no velório, bota para rir, né? Então, eu vejo como... E esse riso é um riso nervoso, é um riso de angústia, né? Então, como Joe, ela era uma pessoa hipersexuada, então a angústia dela toda era transferida para a questão do tipo do envaginamento, né? Da sua vulva. Então, ela não que ela sentisse, digamos assim, prazer. Não, não é o prazer, é o gozo, na verdade, né? Porque está além do prazer, né? Então, ver o pai morto de quem ela amava, né? É uma angústia tão grande, né? Que ela se reporta, né? Que ela recorre a essa coisa que ela sabe fazer, né? Que é botar para fora através do seu sexo, através da eliminação sexual, né? Existem casos, eu já escutei casos de pessoas assim que, diante da doença do pai, da mãe, tal, saíam à procura realmente de transas, então de, de outras coisas, né, como a bebida, né, outras maneiras que tapem esse buraco, né, porque é quando o buraco fica muito exposto demais. Então, a saída, né, por exemplo, para quem é adicto da questão das drogas ilícitas, né, ou das drogas lícitas, as saídas são por aí, é beber, é fumar, é tomar café, né? Então, ela, como tinha essa adição sexual, a resposta era através E você vê que ela ficou, que ela disse, né, que tinha ficado culpada, envergonhada disso. Essa é a minha leitura, né? Pode falar, Samuel. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Camilo, aí pela sua leitura, né, pela sua exposição e leitura aí do filme. Eu como fiz mestrado assim trabalhando com masculinidades, eu sempre tenho muito um olhar para isso, né, para a questão das masculinidades, né? E eu fico me perguntando o quanto esse filme fala do masculino, né? Ele tem como título a personagem, né? Mas aí eu tentei ver também o lado do homem, né? Aquele pai que ela retrata, ela chapa o pai dela numa situação que está sempre ligado àquela coisa da planta, do gosto pelas plantas, né? Ela fecha o pai dela em torno disso, e assim, os homens, né, como um todo que aparecem ali, são todos homens assim muito esvaziados, né? Esvaziados a tal ponto assim que ela usa todos, né? Que ela consegue objetificar todos, né? É bem comum assim, todos os homens que passam ali são homens que ela objetifica, né? Então assim, eu acho que esse filme também ele tem uma leitura que a gente pode ver também por aí, sabe? Partindo do pai dela, né? Do próprio pai dela,
para todos os homens que apareceram na vida dela, até também o ouvinte dela, né? Até também o ouvinte dela, né? Que homens são esses, né? Que homens são construídos pela aquela narrativa, né? Então a minha leitura desse filme, a minha visão desse filme também se deu muito por isso, né? De que é um filme também que fala dos homens e de que maneira que fala dos homens, né? Qual é a maneira que esse filme fala dos homens, sabe? Não sei se Camilo viu alguma coisa também nesse sentido, assim, nessa questão de olhar o masculino aí no filme, de pensar o masculino também no filme, ou alguém também viu alguma coisa que pudesse também me ajudar nessa análise, né, nessa visão. Obrigado. Lúcia, você quer falar? Eu falo? Como é que... Pode falar, Camilo. De fato, essa objetificação, Samuel, do homem que você aponta, né, ela tem uma certa sutileza, né? A gente, para poder enxergar isso, assim, tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Porque o lugar, o lugar de fala do homem, né? Como ele está no poder, ele é o macho, né? Ele é quem manda, ele é que determina, né? Esse esse homem ele é bem complicado, né? Para ele se sentir, digamos assim, de uma certa forma, ainda que seja objetificado, como você aponta, se sentir diminuído, né? Porque para ele, né? Para o homem, como ele goza, né? Assim, conforme Lacan ele explica através do quadro da sexuação, o homem ele tem um gozo, né, puramente fálico, né? A mulher ela goza tanto do lado fálico quanto como do um gozo a mais, um gozo suplementar. Esse gozo suplementar seria aquele gozo que que vai assim o gosto pelas artes, pela sensibilidade. É uma explicação bem complicada essa questão do gozo feminino, né, que abrange tanto a parte fálica como a parte suplementar. E o homem ele estaria num gozo puramente fálico, né? Então, como ele é o macho, né? E que agora esse o homem, né? O homem como uma figura, não é o homem em si, porque também há mulheres que são bastante fálicas, né? E que gozam também dessa maneira, né? Então, mas tomando o homem, o, o gênero masculino, né, puro como elemento, né? Ele não tem essa preocupação, porque ele sociologicamente ele pode, né, fazer o que ele quiser, né? Se esse comportamento, o próprio Seligman ele aponta, né? No caso, se ele se aquele comportamento de Joe fosse todo num homem, né? Ninguém prestaria atenção nisso, seria, mesmo ele sendo objeto, mesmo ele sendo objetificado pela procura, né, das mulheres, pelo gozo das mulheres, ele não se sentiria diminuído. Pelo contrário, né? É tanto que alguns homens, se a gente lembrar, nos filmes, serviam mesmo, né? Você prestou bem atenção, ficavam dando banho, né? Como aquela, tornando como se fosse a Joe um bibelôzinho, né? E outros, né? Também chegam como aquele garanhão, como aquele tigre, né? Aquelas situações. Então, são várias posições, né? Que objetificam o homem, né? Seja ele, né? Pelo seu gozo fálico, né? Seja ele um puro objeto, como você apontou, como também aquele homem que o fálico mesmo, é o puro fálico, né? É mais ou menos assim que eu entendi. Não sei se eu fui claro.
Joselma. Boa noite. Primeiramente, parabéns, né, pela exposição. No final desse filme, assim, me chocou bastante o final, quando ela o matou, né? E eu fiquei me perguntando, porque eu não esperava realmente esse desfecho, e eu fiquei o porquê desse comportamento dela, né, dela ter o matado. E depois me ocorreu, fazendo uma análise, depois me ocorreu que nesse momento, antes, todas as vezes que ele mesmo disse, né, você já transou com milhares de homens, né, mas assim, ela ia para tentar satisfazer, né, para tentar alcançar aquela satisfação, que por várias vezes ela disse, né, que a vagina dela tinha ficado dormente, ela não conseguia mais alcançar, né, a satisfação. E me ocorreu que naquele momento, acho que está dando eco. Me ocorreu que naquele momento era uma satisfação dele, né? É o teu, Samuel. Samuel, é o teu. Me ocorreu que naquele momento era uma satisfação dele, né? Ela não estava buscando, ela estava realmente ali contando. E ele foi se satisfazer, e ali era meio que um abuso, porque ela não queria, né? E ela foi bem clara, ela fez não, e o matou, né? Foi um não categórico. E eu queria que se, né, alguém de vocês tivesse assim, aprofundar mais um pouco nesse ponto, né? Desse o porquê que ela matou, porque assim termina aí o filme, né? E meio que a gente fica sem ação, porque tipo, como assim? O que foi que aconteceu? E não aparece nem a cena, né? E isso é bem esse oculto, esse escuro, isso também fala muito, né? Não aparece nem a cena dela matando. Pronto, acabou ali. E aí, eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho esse ponto. Vai, Camila, a noite é sua. O filme começa no escuro e termina no escuro. Começa no buraco e termina no buraco, né? Exatamente. Assim, foi como essa morte, né, esse tiro que ela dá, né, no Seligman, né, depois que ela fala que ele, né, que ela estava feliz, né, porque ela tinha encontrado um novo amigo e o primeiro amigo, né? Então, a gente fica, né, porque como é uma obra de arte, então é mais fácil que a gente pense em milhares de coisas, né? Não é aquela coisa definitiva. Mas foi como eu coloquei, ela tinha dito, se pegando algumas falas dela, ela disse que toda a agressividade masculina dela, ela ia utilizá-la para se defender, né, da sexualidade que a havia conduzido, né? E também, como Lúcia tinha colocado, né, primeiramente, ela ia atrás dos homens. Ela tinha essa posição fálica de que eu vou atrás, né? Eu quero. É isso que eu defino. Então, nesse caso de ser, né, dela se tornar um objeto assim, né, pegando o que o Igor falou, desse machismo inesperado, né, do Seligman, né? E ela fala também, se eu me recordo, né, de que matar é uma coisa muito simples, né? Matar é uma coisa que se faz sem muita preocupação, né? Então, é uma tentativa desesperada dela mesma, né, de se conter completamente, né? Aí a gente pode também devagar, dizer que, sei lá, foi uma decepção, porque ela se sentiu, né, acolhida, se sentiu amada, se sentiu, né, ela conseguiu
ser ouvida, né? Que alguém a não a culpabilizasse, né? E, de repente, essa, tipo uma traição, né? Pô, eu estou viajando, assim, né? Porque a gente tentar psicanalizar um personagem não é uma coisa muito fácil, né? Então, o que é que se passou pela cabeça dela para dar aquele tiro, né? Porque ela poderia, digamos, se ela fosse mais racional, né? Se ela usasse de certa racionalidade, ela teria dado, chega para lá, não, que é isso, tal, e ir embora. Né? Mas ela foi, assim, ela já estava devastada, né? Ela já vinha de uma devastação tremenda, né? E, de repente, vem mais ainda essa, né? Então, é como se ela chutasse o pau da barraca, né, nessa expressão, e, né, e daí, né, no caso, ela já que está nessa condição, né, porque mesmo que ela tenha feito, né, isso na minha visão, né, mesmo que ela tenha feito todo aquele, né, a sua fala tenha levado para ela esse esplendor, essa sensação de que entende agora, né, a sexualidade dela, entende todas essas questões, né, ter dado essa suavidade, né, mas isso não é suficiente, né, para uma agressão, né? E ela diz assim que ia se defender resolutamente, né, com todas as armas dela, qualquer situação que a pusesse de novo naquele estado, né? É porque também, como ela estava querendo conter toda a sua sexualidade, né? Ela não queria mais aquela sensação, né? de, de, de busca de a sensação que o gozo, né? Que o gozo, eu não diria nem proporciona, que o gozo induz, né? Ela não queria mais aquilo. Isso na minha visão, né? Então, como ela não queria ser molestada mesmo, então ela, né, e já estava com todo um aparato, né, de emoções. Então, e como ela já tinha se lembrado, né, como é que ela poderia usar o revólver, né, então ela não pensou duas vezes, né? Então, foi puro mesmo, né, devastação dela, foi por causa de, né, se livrar de tudo, não querer mais acabar. Essa é uma leitura que eu faço assim. Curioso que ela fala, né? Quero que use todos os meus buracos. Como é que ela fala? Qual é a expressão? Cadê? Preencha todos os meus Preencha buracos. os buracos. E Ela, aí, ela... sim. Não, pode falar, desculpa. E aí o tempo todo ela fala isso, quer dizer, o buraco psíquico, o ataque profissional que ela recebia o tempo inteiro, ela não conseguia conter, ela não conseguia dar conta daquilo ali. Então, era esses os buracos. E aí aparece no buraco no real, né? Os buracos do meu corpo. Mas, na verdade, é o buraco que ela vivia, que ela estava. E no final, pela primeira vez, ela faz um buraco no outro, né, com a arma. Porque aí ela disse, eu quero que tape meus buracos, eu quero que né, preencha meus buracos. Então, não preenchia com pênis, com mão, com nada, porque preencher os buracos, o buraco não estava lá no corpo dela. E aí, quer dizer, os homens colocam no buraco dela, mas no final ela faz um buraco em um homem, o último homem, justamente aquele homem que a ouviu. Acho que isso tem um simbolismo interessante também. E falando aí que Samuel falando da masculinidade, de fato, Samuel tem razão, assim, todos os homens ali são uma masculinidade muito frágil. Que, na verdade, as pessoas, quando elas se relacionam uns com as outras, para tapar os buracos delas, né, normalmente são pessoas muito fragilizadas, muito frágeis. Mas já achei interessante, assim, que eu ouvi, na semana passada, ouvi um professor
né, um teórico também, ele escreve sobre masculinidade e psicanálise, e ele falando que fez uma pesquisa com muitos homens, não sei a quantidade, com vários homens psicóticos, e todos eles tiveram um problema na sua masculinidade na infância. Ele achou curioso isso daí. Na questão se foi chamado de viado, chamado de mulherzinha, e eles não suportaram isso. Então, acho que tem sim, eu acho que... Aí ele fala, né, como em muitos homens, em geral, ele disse que muitos homens têm uma masculinidade tão frágil que eles não suportam, por exemplo, que o outro a questione. Então, acho que a gente pode ler, mas é curioso, porque eu não tinha pensado nesse filme olhando por esse aspecto. O Samuel traz um outro lado, né? O personagem ali, uma mulher, um ninfomaníaco, mas uma observação muito interessante. E só colocando mais assim sobre o que o Samuel colocou, eu estava me lembrando, né, da posição, né, do Jerome, que até ele tenta tapar esses buracos, né? E assim, é tanto que depois ele chuta quando ele se vê que não é mais capaz, então o discurso dele, né, o discurso dele é dizer, olha, a gente quando pega uma fera, a gente tem que poder alimentar essa fera, né? Ele não conseguia mais pelas exigências que ela fazia, né, pela incapacidade dela de ser preenchida e querer que seja preenchida todos os buracos, né, ele não se sentia capaz, ele realmente causa uma impotência, uma sensação de impotência muito grande no homem, né, porque quando uma mulher fálica como essa exige de um homem, né, toda essa que a preencha completamente, né, isso estou falando assim, pode ser também numa relação homossexual, né, que um dos parceiros tenha faça parte do grupo de mulheres, né, e sinta essa necessidade de ser preenchido também por todos os buracos, né? Não é só uma questão do masculino, é uma questão da alma mesmo, né? Porque é a pessoa esperar, né, que na relação sexual ela se complete, né? Né, quando a gente se lembra, né, que o Lacan falou que não existe relação sexual. Então, essa vã esperança, né, que o Jerome, né, ele tinha de querer, né, satisfazer todos os desejos, todas as necessidades da Joe, né, isso frustra completamente. E vai até o extremo, né, de fazer com que ele disse assim, vá procurar outros homens, vá, né, já que eu não posso, vá. Né? E ele quebra, né, um grande tabu de nós homens, né, que é a questão de ser corno. Né? Porque ser corno para o homem é mostrar que tipo assim, né, que não dá conta do recado. Né? Então, eu achei. Eu também não tinha pensado, viu, Samuel, nessa questão que você. Eu tinha só observado, né, mas não tinha nomeado assim como você nomeou tão bem. Parabéns por essa. Como você falou, né, que trabalha com masculinidades, né, então você tem esse olhar mais apurado. Muito bom. Obrigado por essa observação. Viu? Kelly? Camila, eu gostei demais da apresentação. Eu sou uma apaixonada pelo Lars von Trier, adoro os filmes dele, acompanho muito. E uma das coisas que eu acho assim, interessante, não sei se é uma manifestação só minha, ou você pode fazer uma leitura a mais, é que o Jerônimo foi o primeiro dela, né? Ele a humilhou no primeiro ato. Ela fala claramente que saiu humilhada daquela relação. Foi 3 penetradas, depois mais 5, que a deixou arrasada. E parece que ele marcou a vida dela. E ela o escolheu exatamente porque ela não tinha nenhum vínculo, não tinha nenhum interesse, não tinha nada. Era o cara que podia tirar a virginidade dela. E acaba que
com o tempo, quando ele procura ela, que ela reencontra ele, né? Ela o vê e ele deseja. Quando ele deseja, ela barra. Não, não quero. Aí ela percebe que ele continua, parece que ela fica presa naquela relação, né? Na medida que ela não disse o não para ele, né? Na hora que ele foi até um desejo, ela ficou presa em querer de novo essa sensação. Não sei, eu posso estar enganada. Mas no final, quando ela cria aquele vínculo e casa com ele, depois é como se ela quisesse devolver essa humilhação para ele. Não, não te quero. Agora você não é capaz de me prover prazer, né? Quando ela se tornou uma mulher é, e que ele não tinha mais essa capacidade. Não sei, eu queria ver escutar um pouquinho sobre isso. Kelly, só comentando aí, e ela cria esse vínculo afetivo, né, com ele e com a menina, né? E com a E os dois, menina. e os dois ficam Isso, juntos. Foi isso. demais para ela, Foi. né? Pode falar, Camila. Assim, como eu vi essa questão do personagem Joe, né? Porque o que me chamou muita atenção foi aquele orgasmo espontâneo que ela teve, né? Que me reporta como se fosse aquele do Das Ding, né? Que a gente, né, estuda lá que o Lacan fala, né? Que pegando Freud, né? Que é aquele prazer primeiro que a gente acha que a gente se teve, né? E que pode buscá-lo, né? Que pode tê-lo de novo, né? Então, quando ela tem o primeiro orgasmo espontâneo dela, eu acho que esse foi o mais próximo que ela teve desse das vinhos, né? Dessa primeira satisfação, né, que o bebê inconscientemente tem, que acha que teve, né? Então, como o primeiro orgasmo espontâneo dela, né, foi mais ou menos aos 12 anos, então ela ficou com isso registrado, né? E chegou aos 15 anos e acha que, olha, eu não quero ser mais isso, eu quero ter uma sensação, né? E escolheu o Jerome, que era o mais popular, o mais, né, o, o galã da turma, né? E foi até ele para ver se ele, né, proporcionava para ela aquilo que ela imaginava que queria, né? Só que ela, né, quer dizer, ele fez, né, toda sorte, né, no caso do engraçado que o Seligman, né, ele vê nos 3 e 5, né, que são os números da sequência de Fibonacci, né? Então, ele faz 3 na vagina e 5 no ânus, né? Quer dizer, e isso é só furar mesmo, né? Quer dizer, de repente, ela não sente nada. Ela esperava, eu acho que ela esperava, né, no caso assim, orgasmos, né, dessa primeira vez, né, múltiplos, aquela coisa assim, né, mais miraculosa do que foi quando ela se sentiu como fosse levitando, né? Então ela se frustrou ali, né, e de repente começou com aquela frustração da primeira, né? Custa mais e mais e mais, né? Isso é o que faz com que a mulher se devaste, né? Que venha a devastação, porque eu me lembrando agora das lições de Lacan, que são dois, dois seres, né? No caso, que devastam a mulher. Uma é a mãe, né? Que ela já vinha de uma certa devastação, porque a mãe não tinha com ela uma relação afetiva, não construía uma relação afetiva, mostrando para ela que quer ser mulher, né? O que uma mulher sente, a filha pergunta à mãe, né, o que quer ser mulher, e a mãe não responde porque também não sabe, né? Então, essa foi uma das primeiras devastações, e a segunda dela foi essas devastações que o homem proporciona à mulher, né? Então, a mulher, ela precisa, né, que ser amada, se sentir objeto do homem, né, no caso. Então, ela procura Jerome depois, né, como ela diz que tinha escutado que o remédio, o tempero do sexo é o amor, né? Então ela começa a fantasiar mesmo, né?
a fantasiar, tem aquele processo de apaixonamento, né, por Jerome, e tenta se envolver, até ela tenta mesmo, né? Ela se envolve, procura se envolver com ele, mas é porque a coisa, né, os buracos são imensos e não são tapados, né, pelo que ela imagina. O buraco na alma dela, o buraco no ser dela é uma coisa que nada tampona. Então, ela está fadada realmente, praticamente, a essa busca eterna, a repetir esse gozo eterno, né? E é tanto que o filme termina dessa maneira, né? Ela nessa perdição mesmo. Não sei se eu consegui responder para você. Conseguiu sim. Bom, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né, Camila? Alguém quer falar? Acho que Ivo fez uma observação aqui. Flávia também, se você quiser. Se vocês quiserem falar, gente, não, a gente vai encerrar. Se falar aqui no áudio, pode falar, Igor. Eu só queria pontuar isso, né, que eu falei no chat, que o filme é sensacional e que mostra essas referências culturais, ele brinca com as referências, né, ele traz referências da arte, da literatura, e junto à narrativa do filme, que isso é bem interessante de se ver, porque a gente não vê filmes assim, toda semana chegando na Netflix, por exemplo, filmes com esse tipo de referências, né? Porque o catálogo agora é direto que chega filme, né? Então, o que vocês acharam das referências culturais, assim, sobre elucidar, né? Ele traz o Poe, ele traz até sobre a pesca, né? Quando eu assisti há uns anos, eu não reassisti para esse encontro. E eu até quis para lembrar desses detalhes, né? Mas quando você trouxe o enredo do filme, eu lembrei bem. E algumas referências eu guardo comigo até hoje. E assim, o que é que vocês acharam dessas referências, né? Eu aprendi até sobre pesca nesse filme. Olha, Igor, eu confesso a você também que, assim, a primeira vez que eu vi, né, esse filme, eu entendi por lufas, né? Fiquei assim, fiquei, então tive que pesquisar, né? Pesquisar bastante, ver coisas, né? Como você falou, né, sobre a pesca é uma coisa que não tem o menor interesse. Eu acho que eu nunca peguei numa vara, né? Uma vara de pescar, né? Então, eu olhei, assim, pesquisei sobre o livro, tal, né? O The Complete Angler, né? Que ele fala, que é um livro do medievo, né? É medieval, né? Então, eu realmente não sei, pelo fato de Lars von Trier, né? No caso, ser intelectual, assim, muito, muito grande mesmo, né? A gente procurar entender, assim, fazer essas amarrações culturais, assim, né, intelectivas que ele apresenta. A questão também da sequência de Fibonacci também, né? Eu, pois é, exatamente. Ele usava nas obras referências, né, estruturais. Então, é, é por isso que, no caso da psicanálise, a gente tem que ter as referências culturais, exatamente, né? Então, para a gente que procura lidar com a psicanálise, a gente tem que buscar, né? Além de ter uma boa escuta, né? Como fazer essa escuta, né? Ter boas referências culturais, né? Então, a gente precisa de uma certa... Eu tinha até receio de dizer isso, não, mas de uma certa erudição, né? No caso, porque
para poder, porque como a gente vai receber como clientes, né, muitas pessoas, né, elas são de vários matizes sociais, né? Então, eu não sei se isso responde a você, né? Mas essa é uma marca realmente dos filmes, né, do Lars von Trier, né? E ele naquele filme O Anticristo, né, ele faz uma crítica muito grande à questão da terapia cognitiva comportamental, né? Porque o personagem é um psicólogo, né, que quer curar, né, a mulher dele. Não sei se vocês se lembram desse filme, né? Então, é assim, ele está sempre, né, sempre mostrando, fazendo críticas, né? Ele, ele também, né, fez uma crítica sobre a questão do nazismo, né? Portanto, como eu falei, ele foi tipo assim, excomungado, né? Ele foi posto por pessoa não grata lá no festival, né? Lá de Cannes, né? Então, são realmente os filmes de Lars von Trier, assim, em particulares, não são muito digestos. Eu vi também Dogville, vi Dogville, né? Realmente são filmes para a gente sair assim pensando, são extraordinários. Eu gosto demais mesmo assim. Até quando não tem esse cunho, né, assim, cultural, científico, né, de estudar, fazer uma análise, né, ele, pelo menos, leva a gente a pensar. Bom, então a gente termina por aqui. Camilo, em nome da Sociedade de Psicanálise da Paraíba, você, assim, agradeço a sua presença aqui hoje nesse filme. É uma presença assim muito forte. Eu acho que a gente tem toda semana, cada mês que a gente tem um filme, a gente tem tido assim excelentes discussões. E hoje não foi diferente. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pela presença e até o próximo filme. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado, eu renovo meus agradecimentos, Lúcia, pelo convite e vou dizer assim, que adorei estar nessa conversa com vocês. Realmente ela correspondeu às minhas expectativas e de ter ouvido vocês, né, dos questionamentos e as outras questões. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço para todos. E venha junho, né? O filme de junho. Provavelmente vai ser Fernando que vai. Fernando Andrade? Fernando Andrade? Só um minutinho.